Vamos dar continuidade então para a reação iônica, e eu queria falar agora um ponto que talvez seja interessante quando vocês forem escrever uma equação química, tá certo? Olha só, aqui eu mostro para vocês uma reação onde vocês têm, por exemplo, 2K mais aquoso, mais 2OH aquoso, mais 2Mg2 aquoso, mais 2NO3 aquoso, certo? Notem uma coisa interessante. Isso nós estamos falando então desta reação. Supostamente você vai ter um hidróxido aqui, né, o hidróxido de potássio e o nitrato de magnésio. Notem que neste caso aqui nós temos as valências ainda, né, da mesma forma como no exemplo que eu mostrei para vocês na última aula, é, vocês têm valências diferenciadas. Então, por isso que aqui o Mg2+, só tem um aqui como o coeficiente da reação. Nota que vocês têm 2, 2, 1 e 2, tá certo? Porque ele tem a valência 2+, então ele vai interagir aí com 2 OH-. Nesse caso, nós estamos falando de uma reação de precipitação, né, do hidróxido de magnésio. Isso é importante porque se você vai ter a reação de precipitação, quer dizer então que esses dois caras aqui também vão interagir ou não, né? Então, eles podem ser íons espectadores, né? Ou eles podem formar um composto químico, né? Que pode precipitar ou não, que não é o caso, né? Nós temos aqui então todos os compostos iônicos aqui na forma aquosa, e aqui nos produtos nós vamos ter apenas o potássio, né, o K+, e o nitrato, 2Na. Bom, ela tá balanceada, né? Se vocês olharem, vocês têm 2, 2 para 1 para 2. Vocês ainda mantêm o 2 aqui, olha, potássio, 2, e aqui você vai ter 1 Mg, aqui vocês têm 1 Mg, e 2OH-, 2OH-. Então a equação está completa e balanceada. Esse tipo de equação, ela ainda é aquela equação iônica que eu mostrei, só que vocês podem agora fazer o quê? Vocês podem escrever essa reação na forma líquida dela. Note que essa forma líquida, né, ele vem do Net Ionic Equation, do inglês, né? Seria uma equação iônica líquida, né? Ou seja, aquilo que não interessa para a reação de formação do hidróxido e que possa ser cortado dos dois lados, né, da equação química, resulta numa equação global, né? Olha o conceito da equação global, né? Uma equação global, né, líquida, ou seja, apenas a reação dos íons envolvidos na formação do precipitado é que estarão presentes. Mas por que isso é importante? Isso é importante porque nós vamos ver lá na frente, quando eu mostrar para vocês o cálculo da constante de equilíbrio, que quando vocês têm espécies que compõem os dois lados da reação química, da equação de reação química, nós podemos remover esses caras para colocá-los quando a gente for representar a equação do equilíbrio químico. Então, a gente pode remover essas espécies químicas, né? 2K+, 2NO3-, por quê? Porque essa espécie está tanto no reagente quanto no produto. Então, a gente vai ter agora o que a gente chama de equação líquida, né? Ou tomem cuidado, porque quando a gente fala equação líquida, é diferente de reação em fase líquida, tá, pessoal? Esse líquida que vem aqui, né, da tradução do NET, né? Essa palavra, ela quer dizer que você só está representando o que realmente é importante para a formação, nesse caso, que é a reação de precipitação. Então, nós podemos cortar, na verdade, né, esses dois caras aqui. Então, a gente pode cortar aqui o K+, com o K+, né?
aqui o NO3- com o NO3-, e agora, removendo esses dois compostos aqui, vocês terão, então, uma equação, vamos assim dizer, mais simplificada. O que deve ser mantido? Lembre-se, a representação da espécie aquosa, tá certo? A proporcionalidade estequiométrica, então vocês vão ter que manter a estequiometria. Notem que o 2OH- eu mantive aqui, né? E nós mantivemos também o precipitado da mesma forma que na equação iônica que a gente mostra completa, né? O que é interessante, quando a gente coloca o aqui e o aqui, significa que você tem a formação do sólido, né? E que esse sólido vai ser precipitado. Subentende-se, então, que essa reação está ocorrendo em água, em meio aquoso, porque eu estou representando aqui, e que há a formação do precipitado e que não interessa a origem aqui do contraíon. O que é o contraíon? Por exemplo, do OH-, o contraíon seria o K+. E no caso do Mg2+, o contraíon seria o NO3-. Então, esse contraíon agora está omitido aqui, tá certo? Onde você só vai ter, então, as espécies iônicas, tá? E com a formação de precipitado. Uma última etapa que vocês têm que conferir, que é muito importante para a reação química, é o balanço de carga da reação. Notem que na reação acima, né, sem aqui com a participação aqui do K+, vocês vão ter a carga aqui, ó, duas cargas positivas, né, e vai ter aqui também duas cargas negativas. Então, 2 negativos com 2 positivos dá 0. Aqui também, 2 negativos, 2 positivos vai dar 0. A soma dessas cargas. Aqui vocês têm que acompanhar, então, também na reação líquida, né? Na equação iônica líquida, né? Vocês têm que colocar também, fazer um balanço de carga para que as cargas sejam balizadas, né? Sejam equacionadas aqui na equação final. Note que aqui você vai ter o precipitado do hidróxido de magnésio que não tem carga, tá certo? Tanto é que esse composto não tem carga que ele precipita. É uma das características, né? Ele não possui carga e precipita. Enquanto que nós temos esses caras em solução, o OH- e o Mg2+, e notem que vocês vão ter aqui a carga -1 vezes 2 vai dar -2, que com a carga mais 2, a carga líquida aqui nos reagentes vai ser 0. Da mesma forma que nos produtos vocês vão ter carga 0. Então, essa é uma equação mais simplificada. Ela é importante porque no futuro ela vai nos auxiliar a escrever as equações de equilíbrios. Ela omite, então, os contraíons, né, que são espectadores, né, que são aqueles que não participam efetivamente da formação do produto, né, do produto sólido, aqui no caso de uma reação de precipitação, e as cargas têm que ser mantidas, também tem que se balancear a carga. Então, isso é muito importante quando a gente vai olhar uma equação iônica, certo?